tudo bem com você? Meu nome é Adriana Matos e esse é o nosso canal Eu com Baixa Visão. E o vídeo de hoje nós vamos trazer a importância da autoconfiança, para a sua independência, você que tem uma deficiência visual. Vamos falar sobre esse processo de autoconfiança. É um processo complicado, mas é possível. Fica comigo. Falar sobre autoconfiança é muito positivo, é libertador, Mas para você que tem uma deficiência é muito complicado. Existem vários pontos da autoconfiança que a gente precisa falar a respeito. O primeiro ponto é você perder o medo. É um processo complicado, para você que enxerga pouco. Para uma pessoa que tem uma deficiência visual, é muito complicado quando você precisa se movimentar sozinho, principalmente se locomover. Eu com 20% de visão, eu precisei passar por esses processos até perder um pouco do medo de me locomover, de pegar transporte, de atravessar ruas, enfim. É um processo que não é do dia para a noite, mas ele é possível, Então você tem uma deficiência visual, você tem medo de tudo, Você tem medo de atravessar a rua, você tem medo de tropeçar num degrau de escada, você tem medo de tropeçar numa calçada, você tem medo de você não estar enxergando o carro vir, e te atropelar, e você tem medo disso tudo, inclusive de tropeçar num buraco e as pessoas caírem na risada. Então, tudo isso é prejudicial para que você perca a sua confiança em si mesmo, Então, assim, é um processo que você precisa praticar. Claro que você não vai praticar do dia para a noite, não, amanhã eu já vou ter minha autoconfiança, já vou para a rua sozinho, não. É necessário todo um processo interno de confiança dentro daquilo que você pode ser, dentro daquilo que você se acha capaz de fazer, porque é muito complicado, A gente precisa entender isso, e as pessoas que estão ao nosso redor precisam nos ajudar, em dois momentos. Você precisa acreditar também que a pessoa que está do seu lado, que tem uma deficiência visual, ela possa desenvolver alguma atividade. E aí a gente entra no mérito do capacitismo, Que é justamente essa ideia de que será que a pessoa consegue? Ela enxerga pouco, será que ela consegue fazer? Será que ela consegue ir? Será que ela consegue andar? Não, Então a gente precisa deixar o capacitismo de lado e contribuir para que aquela pessoa ela possa ter a confiança de ir e vir de uma forma segura, Então eu dou uma dica para vocês em relação à locomoção. Você que é pai, você que é mãe, você que tem uma deficiência, que tem essa dificuldade. No meu caso, para eu poder sair de casa, para poder ir para os lugares, a minha mãe ela sempre me leva antes, Então a gente sempre faz o roteiro primeiro. No local, ela me acompanha alguns dias, por exemplo, se eu for para um emprego, trabalhar numa empresa, ou se eu vou estudar em algum lugar, ou se eu vou para casa de alguém, enfim, Esse trajeto é feito primeiro com ela me ensina todo o trajeto e depois eu vou só, Porque não adianta você também deixar solto uma pessoa que tem uma deficiência visual e que enxerga pouco, Então enxerga mais pelo teu cérebro. Então quando você consegue captar o trajeto, você entende o trajeto, é mais fácil de você se guiar, tá bom? Então esse processo, cada um escolhe o processo que vai fazer, da autoconfiança. Mas o resultado é libertador. Você pegar um ônibus, você pegar um transporte, você atravessar uma rua, Então esse trabalho, ele não é da noite pro dia, mas ele é possível com o apoio da família, o apoio dos amigos e a sua própria confiança, Todos nós que temos uma deficiência, a gente tem as nossas vontades, os nossos anseios em poder ter uma vida um pouquinho mais livre, mas também tem receio de que aconteça alguma coisa com você, Porque quando você não enxerga, você fica um pouco perdido. De certa forma, tem pessoas que têm uma deficiência visual e que conseguem se locomover, conseguem viver as suas vidas, se adapta ao momento, à sua própria vida. Mas tem outras que têm um pouquinho mais de dificuldade, mas é possível, essa autoconfiança, ela é possível. Como você pode ter autoconfiança em se amar, em se olhar no espelho,
em poder sair sem óculos escuros, poder se apresentar diante de uma câmera, você poder participar de algum evento, alguma palestra, você ser quem você quiser ser. Tudo é possível, basta que você entenda que você é capaz de fazer isso. Não é da noite, volto a falar, não é da noite pro dia, mas a gente precisa do outro para que tudo possa ser possível. A autoconfiança, ela vem muito do seu contato com você mesmo, de você se aceitar como é, entender que você é importante, entender as suas limitações, as suas dificuldades e as suas inseguranças e tentar cada dia buscar diminuir essa insegurança, né? Até que ponto eu posso ir e se desafiar, né? Será que eu consigo atravessar essa rua? E se desafiar. Quando eu falo em desafiar, não é que tu vai atravessar a rua correndo. Isso é muito perigoso. Mas vamos tentar com o apoio de alguém, com o apoio da família, né? Com o apoio de algum amigo, né? E ali te orientando, justamente para você ir adquirindo aos poucos essa confiança. É muito possível. Mesma coisa em relação ao estudo, você tem condições de estudar, de fazer um curso superior, de trabalhar, de fazer tudo o que você tem vontade, né? Basta que você queira, que você deseje aquilo e corra atrás também, né? Então, é tudo muito próprio seu. Então, essa autoconfiança, ela vem do seu amor por você mesmo. Se você se amar, né? Construir isso na sua cabeça de que você consegue. Por quê? Porque o capacitismo, ele tá aí para dizer que você não consegue, ele tá aí para te mostrar que tu não consegue, né? Tadinha. Então, o tadinha, coitadinha, você vai tendo pena de você mesmo, e aí você começa a acreditar que eu sou coitadinha mesmo, eu não posso, olha como eu enxergo pouco. Não, né? Isso é o que o capacitismo quer, fazer você mesmo acreditar que você não pode. Mas a partir do momento que tu bate de frente com ele e diga, não, eu posso sim, então eu vou conseguir. Não, um dia eu consigo, no outro dia eu vou tentar, se eu não conseguir no outro dia eu vou tentar de novo. A partir do momento que você começa a praticar essa autoconfiança, dizer que eu posso, eu consigo, né? Você vai entender o quanto é libertador. Tudo que a gente vai fazer, nós que temos uma deficiência visual, a gente precisa adaptar à nossa realidade, aquilo que nos deixa mais confortável. Então, quando você se conhece, quando você percebe as suas limitações e consegue identificar, eu posso isso aqui eu vou, mas eu preciso voltar aqui, né? Até aqui eu vou, mas daqui eu não consigo mais ir. Então, você entender que você tem limitações, que você tem dificuldades, né? E que você precisa se adaptar, você e as pessoas que estão ao seu redor também, fica muito mais fácil. No primeiro momento, né? A gente fica um pouco receoso de tudo, né? De querer dar trabalho para outra pessoa, de querer, eu não vou conseguir, não, né? Então, a gente precisa ir devagar. Mas eu digo para vocês, né, para qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja de que for, é possível você ter a sua vida, ter uma normalidade na sua vida. É possível sim, né? Você ir ter sua locomoção, você fazer alguma atividade que queira, né? Não é impossível para ninguém, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia de que uma pessoa com deficiência, ele não pode fazer, né? Ele não vai conseguir fazer. Não, a gente precisa acreditar que a gente consegue. E eu, como uma pessoa com deficiência, eu digo para vocês que é muito possível a gente conseguir fazer o que quiser fazer, tá bom? É possível sim, você estudar, você trabalhar, mas você precisa interiorizar no seu coração de que é possível. Mesmo que as outras pessoas digam que não, que você não vai conseguir, mesmo que a sua família ache que é muito perigoso você conseguir, mesmo que seus amigos fiquem receosos, mas será que vai dar certo? Mas você vai assim mesmo em busca dos seus sonhos. E se não der certo de primeira, tenta da segunda vez, tenta da terceira e vai tentando 1000 vezes, porque na 1000ª vez vai dar certo. Pode acreditar nisso. Eu tenho certeza que a partir do momento que você se amar como você é, se aceitar com as suas limitações, se aceitar e entender que uma deficiência não é defeito, uma deficiência não é uma doença,
né? Eu não sou uma pessoa doente, eu não tenho uma doença, eu não tenho um defeito, tá? Eu sou uma pessoa com deficiência, uma deficiência que não me atrapalha de desenvolver nada. Eu sou uma pessoa, ponto, com limitações que eu posso transformar em adaptação. Esse é o entendimento. E para você que convive com alguém com deficiência, passe essa autoconfiança para ele, dizer que ele consegue, que ele vai conseguir. Porque às vezes a família também protege tanto que a pessoa vai perdendo a confiança em si mesmo. Então é importante você pai, você mãe, né? Permita ao seu filho ir onde ele quiser ir. Se ele quiser ir trabalhar, se ele quiser estudar, ajude-o. Você não imagina quanto isso vai ser importante para ele ser feliz, tá bom? E essa é a minha mensagem de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou, quais são os pontos importantes que você achou, o que é um relato que tu possas colocar sobre a autoconfiança, como foi o teu processo de autoconfiança. Vamos compartilhar ideias, trocar informação. Eu conto muito com vocês para isso, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. A gente tem muita visualização, mas a gente tem poucas pessoas inscritas. A maioria só olha e não se inscreve. Por favor, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, clique lá no sininho e dê um like no vídeo, por favor, para que outras pessoas possam receber essa palavra, esse alento. Tem muita gente que precisa ouvir uma palavra de confiança, uma palavra de mudança e de futuro melhor e mais feliz. Então, por favor, compartilhe nosso vídeo e muito obrigada e até a próxima.